Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E como todos os domingos, às 20 horas, nós temos o nosso encontro, abrimos as nossas portas para Jesus. É o momento mais importante da nossa semana e nós convidamos os amigos dos dois planos da vida para compartilharem conosco. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Geraldo. Boa noite todos esses amigos queridos que estão chegando nesse momento. E nós vamos aproveitar para lembrar que ao final nós sempre fazemos uma vibração, o passe magnético espiritual e a magnetização das águas. Então, quem porventura ainda não colocou o seu copinho de água, aproveite. Corram lá, providencie o seu copinho de água, a sua garrafinha de água, para no final essa água ser magnetizada e vocês poderem tomá-la. Então, nós vamos iniciando, porque já são 20 horas, aproveitamos também mandando um abraço muito carinhoso para a Anne. Seja muito bem-vinda, Anne, que bom. Nós vamos ler um pequeno trecho para iniciarmos essa preparação espiritual do livro Vinha de Luz, através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Mas aproveitando também, mandando um abraço para o nosso querido amigo Pedro. Seja muito bem-vindo, Pedro. Boa noite, Pedro. Nós abrimos aqui na mensagem 69. A mensagem 69, o título dessa página é No Serviço Cristão. E é uma passagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Repetindo a passagem que se encontra em 1 Pedro. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 3. E o benfeitor Emmanuel, nessa mensagem aqui do livro Vinha de Luz, a mensagem 69, ele dá o título No Serviço Cristão. Aos companheiros do Espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor, porque dão de graça o que por graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e aí eles se entregaram de coração voltado para Cristo. Irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, emissários do bem,
que acorreram ao nosso chamado. Como todos os domingos, às 20 horas, nós abrimos os nossos lares, convidamos Jesus, e com a certeza que Ele se encontra entre nós, através dos seus emissários do bem, nós vamos iniciando mais um momento espiritual, quando à luz do Espiritismo refletimos na mensagem do Cristo. E nós, nessa noite, Senhor, só podemos agradecer e te pedir. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus. Agora e sempre. Que assim seja. Que bom, amigos, queridos, que estão todos aqui conosco. Convidamos vocês que desejarem acompanhar o Evangelho, abram seus evangelhos no capítulo 28, o último capítulo do Evangelho, que é a coletânea de preces espíritas. E aí o Roberto vai dar o início. E eu aqui com o meu Evangelho no papel, mas vocês podem pegá-lo também aí através dos celulares, dos tablets. Fiquem à vontade. Boa noite a todos, queridos amigos, queridas amigas. Mais uma vez aqui, pela graça que nos foi dado, pela oportunidade que nos brinda nos instantes diferentes da nossa existência. E aqui nós vamos, então, retomando o ensino, reflexão desse capítulo 28, mencionado pela Leila, lá na sessão número 4, que é a preces pelos que já não são da terra. Estamos falando dos espíritos que já retornaram à pátria espiritual. E hoje, recuperando a nossa memória, nós falaremos pelas almas sofredoras que pedem preces. São duas sugestões de preces que Kardec aqui nos traz, e nós vemos aí no item 65 uma sugestão e no 66 outras. Nós temos também, sempre dito e repetimos, que não temos compromisso com o tempo nesse sentido. Ou seja, não vamos esgotar em função do nosso limitado tempo. As reflexões, sim, são todas muito bem-vindas e até necessárias para que ampliemos o nosso entendimento. Então, nessa prece sugestiva de número 65, assim nós proferiremos quando estivermos nos dirigindo ao nosso Pai. Você podia reler o item 64? 64, que é o prefácio, né? É bem sucinto. Obrigado, Leila, pela sugestão. Então, lá no prefácio, Kardec assim diz: para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se necessário ou preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. Ele fala atrás, já referindo-se ao capítulo 27, no item 9, 18 e seguinte deste mesmo Evangelho. E aquele que se acha compenetrado desta verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. E aí, já na primeira prece, dizemos assim: Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente a alma de N. Aí dá-se o nome daquele em favor de quem nós estejamos orando.
Bons... Eu acho que podia dar uma pequena reflexão aqui Sim. nesse Fique à vontade, né? primeiro parágrafo aqui, e até refletindo um pouco em cima da mensagem de Kardec da semana passada, porque nem todos os amigos que estão hoje estavam na semana anterior. Então, lembrando mais uma vez, para quem está pegando o seu evangelho, é o capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, essa parte aqui, pelas almas sofredoras que pedem preces. É muito interessante só esse subtítulo, porque aqui Kardec já deixa bem claro que o próprio espírito desencarnado que está sofrendo, ele solicita preces. As preces, elas têm um poder muito grande, uma eficácia muito grande. E nós já falamos sobre isso. Há irmãos de outras crenças que têm a crença de que o espírito vai ficar lá num sono eterno até o juízo final e que não há necessidade das preces. Outros, por serem materialistas, ateus, e não terem nenhuma crença, também acreditam que morreu, acabou tudo. Então, para que a prece? Não teria sentido. Mas nós espíritas sabemos que a verdadeira vida é o mundo espiritual, e os espíritos, quando desencarnam numa situação não muito favorável, seja qual for o motivo, porque nós ainda estamos aqui encarnados no planeta Terra, é porque somos espíritos ainda com muitos equívocos. E ao desencarnarmos, 99,9% necessitam das preces. As preces são muito importantes. E ele coloca isso bem claro, pelas almas sofredoras que pedem preces. Então, ele, nesse prefácio que o Roberto acabou de ler, ele vem dizendo, para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores. Quem ainda tem dúvida, será que vale a pena? Será que essa prece vai ter algum benefício? Podem ter a certeza que sim. Os espíritos, às vezes, aparecem até em sonhos, àqueles mais próximos, aos familiares, pedindo preces, porque eles estão ainda carentes dessa vibração, porque a prece é uma vibração, uma emissão de sentimento que vai envolvê-lo. Mas então, Roberto, aí você já iniciou Sim. a prece propriamente. E aí já no parágrafo 2, aí já vamos solicitar o concurso dos bons espíritos, que diz assim, bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Muito interessante esta incisiva frase que diz assim, os bons espíritos que têm por única ocupação fazer o bem, o que nos leva à conclusão de que aqueles espíritos que não se ocupam tão somente de fazer o bem ainda não são bons espíritos. Só para ficar bem claro. Na sequência ainda vemos, fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. É muito apropriado essa segunda frase, porque ela tem um corolário, quer dizer, tem um condão de nos trazer também a reflexão à condição em que nós, já de acordo com a literatura espírita, conforme nos chega através de mediunidades comprometidas com o bem e com a transformação da humanidade, que permanecerão na Terra não somente os espíritos bons. Seria espetacular, já não seria nem planeta de regeneração. Mas permanecerão os espíritos verdadeiramente arrependidos.
E o que diz aqui nesta frase? Que a luz divina esclareça a estes espíritos em cujo favor nós estejamos rogando as preces, acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Aqui, de uma forma bem incisiva, estamos convidando eles ao arrependimento. Porque o arrependimento não nos livra das nossas imperfeições, mas já nos dinamiza o ânimo, a capacidade, desenvolvendo as nossas percepções para que nos distanciemos destas mesmas imperfeições. Porque o espírito, ele, quando encarnado, quando nós estamos aqui encarnados, nós temos a possibilidade de progredir, de evoluir, mas no mundo espiritual também. E quando ele é tocado por essa vibração, por esse sentimento, para que ele compreenda, eu estou sofrendo, mas se eu mudar, eu posso acabar com esse sofrimento. Ele não precisa esperar reencarnar para começar esse processo. No próprio mundo espiritual, ele dá início, como nós vemos de uma forma muito clara, para nós espíritas, a gente cita sempre o quê? O espírito André Luiz, cita a colônia espiritual Nosso Lar. Por quê? Ele ficou cerca de 8 anos no umbral. Mas no momento que ele orou com fervor, que ele se arrependeu, que ele percebeu o que estava acontecendo, que aquele lugar ali era de muito sofrimento, ele foi recolhido dali, ele vai para Nosso Lar e ele inicia esse processo de burilamento das próprias imperfeições. E é o que na sequência diz, Leila, exatamente isso. Porque ainda usando a exortação da primeira frase, diz assim: bons espíritos, abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Também uma frase lapidar aqui. Porque o adiantamento quer dizer a perfeição. Ah, mas então podemos acelerar ou retardar? Sim, com toda certeza. E aqueles que não são tocados do arrependimento estão adiando esse seu aperfeiçoamento, o adiantamento. Fazei-lhes ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Desculpe, houve uma truncagem aqui. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem eles encurtar a duração de suas provas. Observe o seguinte: a misericórdia divina, ela favorece-nos em todas as instâncias. Mas cabe-nos também a cota de esforço pessoal, e não é muito esforço. Que o próprio Kardec, lá na questão 952, já teria dito que com pouco esforço nós podemos nos melhorar muito. Então, esses esforços encurtarão a duração de suas provas. Nesse sentido, os espíritos empedernidos, isto é, aqueles endurecidos e que ainda insistem em permanecer no mal e duvidando e até adiando o seu próprio adiantamento, ele, na verdade, sente-se incomodado com a felicidade dos outros e quer atrapalhá-los. Nesse contexto, então, as suas provas irão durar mais ainda. Quer colocar alguma coisa? Não. Aí? Que Deus, em sua bondade, aí agora referindo-se ao Pai, né? Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Olha só, uma vez tomada uma resolução de que agora eu vou deixar de ser, eu vou até ser menos, porque deixar ainda demora um pouquinho, mas eu vou procurar ser menos ciumento, menos ambicioso,
menos ganancioso, menos invejoso. Então, ao perseverar mediante os esforços, nós também estaremos consolidando aquelas resoluções que nós tomamos. Porque lembremos-nos de que o arrependimento ele é necessário, mas ele por si só é insuficiente para reparar muitos dos erros que nós cometemos. E aí, ao tomar a resolução de mudar, de procurar fazer o bem, ou de ser menos tudo isso que acabei de dizer, então estaremos perseverando nestas boas resoluções, ou seja, rogando ao Pai que nos dê essa força necessária. É importante porque, enquanto não formos espíritos puros, tanto encarnados como desencarnados, nós corremos o risco de queda. E quando ele coloca aqui na prece, rogando diretamente a Deus que dê essa força para que o espírito possa perseverar. Porque quantos de nós, espíritos, porque somos espíritos, quantos de nós tomamos uma resolução e ao longo da caminhada a gente cai, desanima e vai perdendo a oportunidade. Por isso ele pede, Deus, dê uma força para que ele comece bem e termine bem. E assim finalizando, aí dizemos assim: possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e eles desejam toda a felicidade. Então, como é que nós demonstramos? Como é que mostramos a estes a quem nós, em cuja benefício nós rogamos a intercessão do Pai, dos bons espíritos? Como é que nós mostramos para ele que nos preocupamos? Endereçando-lhes estas preces. Só para fechar aqui. É verdade. A semana que vem nós vamos refletir em cima da outra prece, que é uma prece até bem longa. E linda, muito, muito linda. E nós lembramos que o próprio Chico, ele pedia, orem por mim. Porque às vezes a pessoa pensa, aquele ali já está bem, não precisa de orações, não precisa de nenhum reforço. Não, todos nós, enquanto não formos espíritos puros, precisamos desse apoio, desse sustento. Então, o dia que um está melhor do que o outro, apoia, e o outro vai, e aí nós vamos um apoiando o outro sempre que necessário. Lembrando que o pão da alma é a prece. É verdade. O Cristo é que nos ensinou isso. Meus amigos queridos, Sueli, Arnaldo, Eudócio, Tassimara, todos esses amigos que estão aqui conosco nessa noite, como todos os domingos, é uma alegria muito grande. Já lembramos no início para providenciarem a água para ser magnetizada. Para aqueles que porventura estejam chegando pela primeira vez ao nosso Evangelho no Lar, nós estamos no último capítulo do Evangelho, depois nós fazemos uma vibração por todos, por todo o planeta, e ao final nós rogamos aos benfeitores amigos que estão nos nossos lares nesse momento, nossos anjos guardiães, nossos protetores, para nos aplicarem um passe. Então, vamos agora, com muita fé, com muita esperança, nós vamos iniciar e convidamos aqueles que neste momento estão precisando mais de um reforço, por algum motivo, uma enfermidade, uma desarmonia, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Mas os que sentem que têm condições de doar, vamos doar agora, vamos fazer essa grande rede de doação em benefício dos demais. Então estão todos convidados e eu vou aproveitar, antes que a minha água seja magnetizada, eu vou tomar um pouquinho.
porque depois de magnetizada ela vai tomar um pocão. Aí eu tomo o restante. Então, amigos queridos, agradecendo o Senhor, agradecendo a bênção da vida, a oportunidade, Senhor, que Tu nos dás de estarmos aqui, reencarnados, nessa busca evolutiva, reunidos em Teu nome, envoltos por essa atmosfera de paz. Nesse momento, Senhor, nós vamos emitindo os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos nos unindo a esses benfeitores amigos e juntos envolvemos todo o nosso planeta Terra, permitindo, Senhor, com que aquela paz que vós nos prometestes possa chegar agora a cada recanto do nosso orbe, percorrendo cada milímetro do nosso planeta, pedindo licença para adentrarmos nos lares, pacificando, harmonizando, levando o sentimento do perdão, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão que ainda não conhece a luz do Teu Evangelho, vamos oferecendo do nosso amor. O nosso coração agora se expande e lembramos de Pedro, que nos ensina que o amor cobre a multidão de pecados. Que possamos oferecer do nosso amor, de forma tão intensa, tão vibrante, que aplaque as dores, que amenize os sofrimentos, que desperte nos corações a bondade, a fraternidade, a tolerância, o respeito. E juntos a esses emissários de mais alto, oferecendo do nosso magnetismo, vamos adentrando nos ambientes hospitalares, envolvendo a cada irmão que agora encontra-se enfermo. E nós vamos envolvendo de uma forma amorosa, intensa, doando do nosso magnetismo, magnetizando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, magnetizando os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura,
e ao mesmo tempo retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando por todos os nomes também que chegaram à nossa casa espírita, por irmãos que agora encontram-se enfermos, em desarmonias, em conflitos íntimos, mas vibrando também por cada irmão desencarnado, para que esse retorno à verdadeira vida possa se fazer de forma harmônica, serena, que os emissários de mais alto possam acolher a cada um desses irmãos. E nós vibramos, envolvendo todo o nosso orbe, pacificando, despertando o sentimento de solidariedade, de fraternidade, de amor. Rogando a Ismael pelo nosso Brasil. E entregando as equipes espirituais que, em nome do Cristo, acorreram ao nosso chamado. Nós vamos dirigir os nossos pensamentos agora aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos. Vamos dirigindo agora os nossos pensamentos àquele irmão mais necessitado, mais carente, mais intolerante, para aquele irmão que ainda não conhece o Evangelho do Cristo. E os benfeitores amigos, vasculhando a nossa mente, vão trabalhando em benefício de cada um. E nós vamos dar um tempo para que possamos dirigir as nossas súplicas aos representantes de Jesus. E agradecendo, Senhor, aos benfeitores amigos e entregando a continuidade do trabalho nas mãos desses emissários. Nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que nos é oferecida neste momento. Sintamos todo o amor de Jesus presente em nossas vidas. Sintamos agora uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas,
sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, essa energia de cura penetra através do centro coronário e percorre cada centro vital, até o centro plantar. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. E nós vamos sentindo toda a atuação do amor de Jesus se fazendo presente, reequilibrando-nos de forma plena a saúde física, mental, emocional e espiritual. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. E nós vamos agora louvar, agradecer e, quem desejar, também realizar os seus pedidos. Agradecendo o Senhor por tudo que recebemos. Nós te pedimos, Senhor Jesus, pela semana que se inicia, conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que a paz, Senhor, que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações, com gratidão a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães que estão sempre a postos para nos auxiliar, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares, e que possamos estar juntos no próximo domingo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que bom, amigos. Depois de tudo que recebemos, só podemos dizer muito obrigado. Muito obrigado a cada benfeitor por tudo que nos ofereceram. Amigos queridos, amanhã, segunda-feira, 20 horas, é a nossa palestra semanal. Terça-feira, 20 horas, é o nosso estudo do Evangelho. Quarta-feira, 20 horas, Poesia dos Imortais. E quinta-feira, somente pelo Facebook, na quinta-feira, porque domingo, segunda, terça e quarta é Facebook e Instagram. Na quinta, somente pelo Facebook, é o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo.
quinta-feira, agora, quinta-feira, dia 11, às 20 horas, nós vamos falar sobre o tratamento da diabetes através do magnetismo. Assistam, compartilhem, convidem outras pessoas para aprenderem as técnicas apropriadas para o tratamento da diabetes. Mas, amigos queridos, na terça-feira, 20 horas, é o estudo do Evangelho, de 8 às 8h30 da noite, ao vivo. Depois, à distância, não é ao vivo, à distância, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, porque essa reunião é para os encarnados e desencarnados, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. O WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD é o 19 e o celular 99 341 6316. 19 99 341 6316. Estão todos convidados para permanecermos juntos nessa grande rede de trabalho do bem. Aproveitando, mandando um abraço também carinhoso para Carmelina. Muito bom, Carmelina, você aqui conosco. Jesus sempre no lar, no coração de cada um de vocês. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Fechamos hoje mais uma noite, né, desse encontro agradabilíssimo. Eu reputo ele assim porque é muito importante no momento em que nós compartilhamos sentimentos e ampliamos os nossos saberes. A Leila agora está bebendo aquele pocão que eu falei, tá? A gente, às vezes, tem que botar também assim, um pouco de descontração, né? Senão fica muito engessada a nossa fala. Não podemos esquecer que o Cristo entre nós, quando no início da sua atividade missionária, ele escolheu uma festa de casamento, bodas, as bodas de Caná, para começar a sua mensagem. E depois, o seu caminhar entre nós foi um hino permanente de alegria, embora sofrendo. E aí o apóstolo Paulo nos ensina, mas mantemos sempre o nosso olhar ao alto. Porquanto, se aqueles que entre nós, e apesar de tudo, apesar deles próprios, que nos criticam, pouco nos importam, afinal, nós somos trabalhadores do Cristo. A Ele, e reportando somente a Ele, é que nós conseguiremos nos neutralizar esses dardos peçonhentos e a crítica muito feroz que, por vezes, alguns apontam contra nós. Feito isso, não nos esqueçamos de que o mundo está em franca transformação. Nem melhor, nem pior. Apenas pacientemente no seu trabalho, na sua expectativa, como ensina a natureza, nos mostrando que todos temos uma contribuição a dar. Porque se aquela transformação que quiser no mundo, que queremos, que sejamos nós próprios a fazê-los. Afinal, é necessário que o façamos neste momento, portas adentro de nossos próprios corações. Antes de encerrar, porque eu já tinha me despedido, mas mandando um abraço carinhosíssimo para a nossa querida Aline, para a Marli e para outros que porventura chegaram e que nós não conseguimos visualizar, mas agora eu fui. Isso. Paz a todos. Sintam-se todos abraçados e um início de semana ou uma semana por inteira de plena realização, guardando o compromisso de estarmos neste mesmo horário no próximo domingo, se assim Deus o permitir. Até lá.